ia e cobrava 70. Quando não, ele ia e cobrava 100. E assim por diante. Ou seja, aquele que já não tinha nada, até o pouco que tinha era tirado. E aquele que muito tinha, agora ia ter que ver e dar algo a mais para Zaqueu. E muitas pessoas também sabiam que Zaqueu era daquele jeito. E muitas pessoas também sabiam que Zaqueu era corrupto. E algumas pessoas agora vão fazer uma votação. Que votação é essa, pastor? Era para tirar Zaqueu da frente do cargo. Era para tirar Zaqueu da frente do chefe dos publicanos, para que Zaqueu não viesse mais ser cobrador de imposto. Pois todos sabiam que Zaqueu cobrava algo a mais daquilo que era certo ele cobrar. Então, amados, antes que tudo isso viesse a acontecer, um homem chamado Jesus vai adentrar agora dentro da cidade. E quando este homem chamado Jesus entra dentro da cidade, a qual ali Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó, a Bíblia Sagrada vai dizer que um homem chamado Bartimeu, a qual era cego, filho de Timeu, e todos sabendo a história daquele homem, que os seus olhos eram vazados ainda quando criança, em meio à guerra, em meio à luta que o seu pai enfrentará, e vazaram-lhe os olhos para que viesse servir de justiça. A Bíblia Sagrada vai dizer que algumas pessoas conhecendo a história de Bartimeu, e agora correndo atrás de Jesus, Jesus olha para Bartimeu e fala: diga-me o que queres que eu te faça. Jesus olha para Bartimeu, olha para Jesus e fala: Senhor, que eu torne a ver novamente. Jesus toca ali no olho dele e ele volta a ver novamente. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquela fama de Jesus começou a percorrer pela cidade de Jericó. Todo mundo que conhecia Bartimeu agora começaram a falar na cidade um para o outro: olha, Bartimeu que outrora era cego, agora não é cego mais. Por que ele não é mais cego? Quem foi que curou ele? Quem foi que devolveu a visão para ele? Pois não tinha profeta naquele tempo com tal força e tal unção para fazer tal coisa que Jesus fez. Aleluia. Aí alguém vai dizer: eu ouvi falar de Jesus. Eu pude ouvir bem de longe que foi Jesus que curou Bartimeu. Glória a Deus. Então tudo que acontecia, amados, naquela cidade de Jericó, era chegado até as orelhas, os ouvidos do chefe dela. É que nem mais ou menos, né, uma comunidade. Quem já foi em comunidade sabe como é que é. Quando você chega lá e você quer um terreno, alguma coisa, você vai falar com quem? O presidente da comunidade. Aí ele vai fazer uma reunião ali para ver se tem como lhe dar um terreno ou até lhe vender um terreno. A mesma coisa chegou no ouvido de Zaqueu. E falaram: olha, Bartimeu agora vai ter que começar a pagar tributo. Bartimeu vai ter que começar agora também a atribuir dentro da cidade. Vai ter que começar a cooperar. Aí Zaqueu olha mais e diz: mas como nós vamos cobrar de um cego? Como é que nós vamos cobrar de alguém que não pode trabalhar, pois ele não tem a visão física? Com quem ele vai pagar se ele é mendigo? Aí alguém vai dizer: pois é, ele era, agora ele não é mais cego, agora ele está vendo. Aí Zaqueu dá um pulo para trás e fala: não é possível. Como que ele agora voltou a ver? Quem foi que fez isso? Diga-me o nome, quem é que está entrando dentro da cidade, operando tais sinais de maravilha que eu tenho ouvido falar. Glória a Deus. Despertou em Zaqueu o desejo de saber quem era. Despertou em Zaqueu o desejo de saber quem era aquele homem que estava dentro da cidade. Sabe por quê, amado? Hoje poucas pessoas não têm mais desejo de vir à casa do Senhor. Sabe por que poucas pessoas hoje não têm mais essa vontade de vir à presença de Deus? Porque ao invés de nós estar anunciando Jesus, estamos anunciando homens e mulheres, fazendo cartazes e mais cartazes para anunciar homens. Venha, traga sua família, o fulano vai estar operando, vai estar fazendo sinais, prodígio, maravilha. Enquanto na verdade quem era para estar sendo anunciado era aquele que realmente tem o poder de operar. Glória a Deus. Ninguém anunciou a multidão, ninguém anunciou os discípulos, mas anunciaram unicamente Jesus. Olha, Zaqueu, é Jesus. Foi ele que manda chamar Bartimeu até o concílio. Manda trazer Bartimeu até a presença. Ali trazeram Bartimeu.
Quando chega e interrogaram Bartimeu, e ao interrogar Bartimeu, ele vai falar: eu não sei, eu não conheço, não sei de onde ele vem, não sei de onde ele é, nem tampouco quem ele é, eu deixo de ser. De uma coisa eu sei, que ele falou que eu tornasse a minha vista, e a minha vista voltou, e eu estou vendo e estou enxergando para a glória de Deus, como ele mesmo falou. Bartimeu, Zaqueu ficou perturbado. Zaqueu não conseguiu dormir à noite. Zaqueu acorda cedo, e eu imagino Zaqueu agora preocupado com tudo à sua volta, deixando a sua casa, a sua riqueza, deixando consigo, porque ele era, amados, ele era chefe dos publicanos. Ele não poderia ter ido com Jesus se as pessoas soubessem o afastar ele do cargo, porque Jesus era judeu, Jesus era da cidade de Nazaré, e ele era publicano e era chefe, assim como também Nicodemos, que teve que vir à noite ao encontro de Jesus. Zaqueu não quer nem saber, ele botou um desejo no coração dele: eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus. Mas Zaqueu, tu é rico, mas eu quero saber quem é Jesus. Mas Zaqueu, tu é bem sucedido, mas eu quero conhecer Jesus. Mas Zaqueu, tu tem tudo que tu quer, eu sei, mas eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Porque a riqueza da terra não pode trazer a alegria que Jesus dá para cada um de nós. Aleluia. A alegria do mundo não pode trazer a alegria verdadeira que Jesus dá para nós. Quem um dia provou dessa água sabe que ele é verdadeiro. Pode até estar lá fora fumando, vendendo, se prostituindo, no bar, na mesa de um bar, pode até estar lá, mas sabe que Jesus é fiel e verdadeiro, e as suas promessas são verdadeiras. A sua palavra está de pé, ele está voltando, ele vai voltar, ele está nas nuvens, ele está perto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que vai acontecer ao decorrer dessa mensagem, amado? É que Zaqueu, agora com o coração cheio de desejo e vontade de ouvir Jesus, Aleluia. e ver quem era Jesus, ele sai correndo antes de todos. Eu imagino ele chegando na casa de alguém falando: meu amigo, tu pode me dizer a que hora Jesus vai passar por aqui, ou se ele já saiu da cidade? Eu ouvi dizer que ele estava na casa de um chamado Rabi, chamado Simão, e lá ele está falando a palavra dele. Daqui a pouco ele vai estar passando ao caminho de Jericó. Ele nem foi para a casa de Simão porque ele não podia ser visto. Se alguém visse ele, alguém ia denunciar. Você sabe que tinha 3 grupos naquele tempo, né? Dos fariseus, dos saduceus e dos hipócritas. E o pior deles era o dos fariseus, porque estes eram o que se diziam ser servos de Deus e guardavam a lei de Moisés. Mas na verdade, amado, eles rejeitaram o Salvador da humanidade. Então Zaqueu corre depressa, e ao correr ele sobe em uma figueira brava. O doutor Lucas faz questão de narrar que a figueira em que Zaqueu subiu, ou a árvore que ele sobe, é uma figueira brava, ou seja, tinha espinho. Não foi fácil para Zaqueu, de pequena estatura agora, ter que subir uma árvore que, perdão, não tinha espinho, mas que tinha um monte de mondrongo, aqueles mondrongo pontiagudo que cortava e feria, e ele tendo que ficar agarrado, agachado ali em um galho, esperando até a hora de Jesus passar. A Bíblia não dá o horário exato e nem o momento exato que Jesus passa, mas a Bíblia fala que Zaqueu está em cima da árvore esperando Jesus passar. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Eu já quero profetizar na tua vida, porque Deus já determinou o dia e a hora que ele vai te abençoar, mas ele ainda não te falou, porque ele não quer que você se apressa. Ele quer que você fique na posição e na casa. Mas está machucando, continua na casa. Mas está doendo, continua na casa. Mas alguém está me ferindo, continue na árvore, porque ele vai passar. Brava, cheia de cuve andarai. Oh, Deus de maravilha. Não importa o tempo, o importante é que ele vai chegar. Ele está chegando, ele está caminhando, ele está vindo ao teu encontro, ele está vindo em tua direção, ele está vindo em teu encontro, porque ele sabe o dia e a hora que ele determinou na tua vida, o milagre que haveria de acontecer. Mas alguém está
conhecer Jesus. Mas alguém está dizendo, olha, tua vida financeira é bem. Eu já ouvi tantos testemunhos, amado, que tem aumentado a minha fé, né? De pessoas que eram ricas, de pessoas que eram bem estruturadas, de pessoas que tinham dinheiro, a sua conta caindo toda hora, e abandonaram tudo, deixaram tudo, abriram mão de tudo, em prol do Evangelho, em prol da palavra, em prol de ganhar vida, em prol de ganhar alma, mesmo sabendo que amanhã mais tarde, o que ele tinha na mesa era carne, era peixe, era pães, agora ele ia ter que comer ovo com farinha, mas por amor à vida que Jesus estabeleceu sobre a vida dele, sobre a vida dela, não importa, porque o importante é ter Jesus na vida. Glória a Deus. Zaqueu está lá, agarrado naquela árvore. Jesus vem caminhando com a multidão. Zaqueu não poderia conhecer quem era Jesus, porque ele nunca tinha visto. Até porque o Dr. Lucas, como eu falei, ele é bem narrativo, e ele é daquele que gosta de historiar mesmo, né? E ele vai historiar que Zaqueu era mais ou menos baixinho como Miquel, né? Então imagina agora uma multidão de pessoas, e eu lá no meio querendo ver o pastor Júnior Trovão pregando, ou o pastor Juarez, não tinha como, né? Porque não ia ter como saber como é que era. Então Zaqueu, amado, ele teve uma estratégia, já que eu não posso ver ele em meio à multidão, porque não vão deixar eu entrar, eu não vou conseguir ver, eu vou subir a esta árvore, e quando ele passar, eu vou saber quem era. Ah, você parou para fazer uma exegese bíblica dessa parte? Como que ele ia saber quem era Jesus? Ele nunca viu, a Bíblia fala. Ele nunca ouviu Jesus pregando. Ele só ouviu alguém falar para ele de Jesus. Mas sabe por que ele ia conhecer e saber quem era Jesus? Se Jesus não chamasse ele pelo nome? Porque ele conhecia todos naquela cidade. É mais ou menos quando você chega em uma cidade ou em interior. Todo mundo lá é conhecido, mas quando você chega e fala, rapaz, esse daqui não é daquele não. O camarada, acho que ele chegou agora, porque ele é, conhece fulano, conhece ciclano, Betano ali, né? Então Zaqueu conhecia o povo de Jericó. Mas só que antes dele, aquele que já conhecia ele, e já sabia o propósito na vida dele, e já sabia o que ia fazer na vida dele, e através da vida dele, era maior. Aleluia. Gente, Glória a Deus. estou encerrando, estou terminando, mas eu quero falar da conversão de Zaqueu. Zaqueu teve que quebrar 3 protocolos na vida dele, abrir mão de tudo, praticamente. Amigos, que outra hora eu tenho que rejeitar ele. O dinheiro a qual ele era muito apegado, ele não poderia mais, ele ia ter que cobrar com justiça. E além de tudo, ter que renunciar o cargo, só por causa de Jesus. Eu muitas das vezes